Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui para a gente falar sobre função exponencial. Então, a função exponencial ela tem essa carinha aqui. A f de x é igual a elevado a x agora. Bem, então, nós temos uma operação de potenciação. Então, toda f de x vai ser a elevado a x, o número a elevado a x. Esse número a ele pertence aos reais, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Tá bem? A gente vai entender como que essa função funciona, como que a função exponencial funciona e onde que ela é utilizada. Tá? Também veremos o gráfico da função exponencial e as relações entre o a, por exemplo, e se a função é crescente ou decrescente. Então, antes da gente entrar na função exponencial exatamente, é bom a gente ter a noção de potenciação. Então, a potenciação ela é uma operação de produto, né? Então, se eu tenho a multiplicação entre vários fatores, entre n fatores aqui, então eu estou multiplicando a vezes a, vezes a, vezes a, n vezes. Quer dizer que é a mesma coisa de eu elevar a n. Tá? Então, eu poderia elevar um valor qualquer a n. Então, se eu elevo 2, por exemplo, à terceira potência, o que eu estou dizendo é que eu estou multiplicando 2 por 2 por 2, que daria 8, né? Esse resultado. Então, é um determinado número a elevado a n. Então, é a quantidade de vezes que esse número aparece multiplicando ele mesmo. Tá bem? E nós chamamos o n de expoente e o a de base. Avançando ainda falando em relação aos expoentes, é importante a gente compreender algumas características do expoente. Então, se eu tenho o expoente n quando é inteiro e não negativo, é justamente aquela definição que a gente acabou de ver. E nós temos algumas regrinhas básicas. Então, sempre que n for zero, ou seja, sempre que qualquer número a for elevado a zero, eu terei o resultado de 1. Então, qualquer número. Se eu elevar 100 a zero, o resultado vai dar 1. Se eu elevar 10 a zero, o resultado vai dar 1. Então, qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a elevado a 1 é a. Tá bem? Então, essas regrinhas básicas aí para a gente compreender. Quando a gente tem um expoente inteiro negativo, a gente pode, para conseguir resolver ele de maneira mais simples, inverter a posição dele na fração. Então aqui, ó, quando a gente tem a elevado a menos n, esse a elevado a menos n está sobre 1. Né? Então todo número está dividido por 1, sendo multiplicado por 1, enfim. Quando eu faço essa inversão, né, então notem que eu inverti essa fração aqui. Agora é 1 dividido por a sobre n, então esse n ficou positivo. Então sempre que eu tiver um número a elevado a um expoente inteiro negativo, eu posso inverter aqui a fração para que ele fique positivo e eu consiga resolver matematicamente. Então um exemplo, nós temos 5 elevado a menos 2. Então, na calculadora, a gente não consegue fazer 5 elevado a menos 2. Mas eu sei que, se eu inverter, esse menos 2 vai passar a ser mais 2. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2. Daí eu posso resolver. 5 vezes 5 é 25. Então, é 1 sobre 25. Tá bem? E esse a sempre pertencendo aos reais, exceto o zero. E o n pertencendo aos números naturais. Então, isso é bastante útil para as funções que a gente se defronta quando a gente está resolvendo funções exponenciais. Algumas propriedades importantes que nós temos nas potências e que são interessantes também quando a gente está resolvendo alguns exercícios. Então, se eu tenho o número a elevado ao número m vezes um número a elevado ao número n, é a mesma coisa que eu manter essa base, né? Notem que a base é a mesma, é o mesmo número a que eu tenho aqui. Eu mantenho a base e somo os meus expoentes. Tá bem? Então, daí eu consigo resolver de uma forma mais simples. Quando eu tenho a divisão, então eu tenho a mesma base, mas eu tenho expoentes diferentes na divisão. Eu mantenho a base e subtraio aqui os expoentes, desde que o meu a aqui seja diferente de zero. Se eu tiver dois números, a vezes b elevado a n, eu posso resolver também fazendo a elevado a n vezes b elevado a n. Então, eu posso elevar a n separadamente e depois fazer a multiplicação, dá na mesma. Eu posso fazer a multiplicação e depois elevar a n, ou fazer separado, a elevado a n, depois vezes b elevado a n. Na divisão, a mesma coisa. Se eu tenho a dividido por b elevado a n, eu posso fazer a divisão e elevar a n,
ou eu posso fazer a elevado a n, depois dividir por b elevado a n, desde que b seja diferente de zero. E se eu tenho essa configuração de a elevado a m, que está elevado a n, eu posso manter a base e multiplico aqui os meus expoentes. Daí eu consigo resolver também, tá? Então, ou eu elevo a m e depois elevo a n, ou eu simplesmente faço a multiplicação de m por n e elevo essa base a esse resultado dessa multiplicação. Outra característica da exponenciação, né, uma operação inversa da exponenciação, seria a radiciação, quando eu tiro a raiz de um determinado número. Então, se eu tenho 2 elevado ao quadrado e eu tiro a raiz quadrada desse 2, né, essas operações se anulam e eu terei simplesmente o 2, tá bem? E daí, como que a gente interpreta isso? Então, a raiz n do número a ela é igual a b, né? Eu tirei lá a raiz, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Né? Então, a raiz n, no caso aqui é o 2, do meu número a, que é o 4, é um outro número b. Né? Então, é essa configuração que nós temos. Isso é equivalente a eu dizer que o b elevado àquele n vai dar o valor de a. Ou seja, se eu pegar o meu b, que é o 2, e elevar a 2, que é o meu n, eu vou ter o resultado de 4, porque 2 vezes 2, né, 2 ao quadrado, é igual a 4. Então, é só para mostrar que existe essa equivalência aqui na potenciação e na radiciação. Bem? Então, se eu tenho a raiz n de um número a, que é igual a b, se eu pegar esse b, que é o resultado, e elevar a n, que é o da raiz, eu tenho o valor de a. E daí algumas características importantes operatórias também. Se eu tenho um número a elevado a m e eu tenho a raiz n desse número, eu posso simplesmente fazer a divisão dessa potência sobre a raiz, mantendo a base a. E daí a gente consegue, a partir dessa definição, definir essa daqui que é bastante usual. Então, se eu tenho a raiz n de um número a é igual a elevado a 1 sobre n, porque eu tenho 1 aqui, né? Esse a está sendo elevado a 1, todo número está sendo elevado a 1. Então, por exemplo, se eu tirar a raiz quadrada de 4, é a mesma coisa que eu fizer 4 elevado a 1 sobre 2. Né? O n aqui no meu caso é 2, então eu tenho que fazer 1 sobre n, quando o a está elevado a 1. O 4 aqui está elevado a 1, então fica 1 sobre n, é 1 sobre 2. Então é a mesma coisa. É o mesmo resultado, existe uma relação de igualdade. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, é a mesma coisa que eu pegar 4 e elevar a 1 sobre 2, ou elevar a 0,5. Unindo essas duas definições com a definição inicial aqui que nós vimos, quando um número a é elevado a um expoente negativo inteiro, né? Então unindo essa definição em que eu posso inverter e ele se torna positivo com as que a gente acabou de verificar, então se eu tiver essa configuração aqui, eu tenho 1 sobre a raiz n de a elevado a m. Por essa definição aqui, eu sei que eu posso simplificar tudo isso daqui que está embaixo simplesmente por a elevado a m sobre n. E pela definição inicial em que nós vimos, se eu inverter essa fração, eu mudo o sinal do meu expoente. Então, para simplificar, para não ficar 1 sobre a elevado a m sobre n, eu tenho igual a elevado a menos m sobre n. Então, eu mudei o sinal aqui, que é positivo, né? Temos um valor positivo, e quando eu inverto essa fração aqui, porque agora o 1 está aqui embaixo, só que ele não precisa aparecer, então eu tenho a elevado a menos m sobre n. Então essas são características, algumas configurações das operações que são importantes para a gente resolver as funções exponenciais. Não que a gente vá usar todas, mas às vezes é importante a gente conhecer para lembrar na hora da resolução, tá bem? E dei dois exemplos, né? Vou dar dois exemplos de função exponencial. Então eu tenho a f de x igual a 2 elevado a x. Né? Então essa é a minha primeira função exponencial em que a gente vai calcular, descobrir quais são as imagens, né? Ou seja, os valores de y para cada um dos x aqui que eu elenquei para a gente calcular. E a partir disso a gente constrói o gráfico com os pares ordenados que a gente encontrar. Então se eu tenho y é igual a 2 elevado a x e x é 2, então y é igual a 2 elevado a 2, vai dar 4.
correto? Y é igual a 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é 2. Então, ó, quando x é 2, y é 4. Quando x é 1, y é 2. Y é igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, é 1. Então, quando x é 0, y é 1. Y igual a 2 elevado a menos 1. Então, a menos 1 elevado a menos 1, né, nós teríamos aqui que y é igual a 2 elevado a menos 1. Para eu inverter esse sinal aqui do expoente, vai ser igual a 1 sobre 2, que está elevado a 1 aqui, mas ele não precisa aparecer. Então, vai ser 1 sobre 2. Então, quando x for menos 1, y é igual a 1 sobre 2. E y é igual a 2 elevado a menos 2. Tá? Então, se eu tiver aqui y igual a 2 elevado a menos 2, eu também tenho que inverter para ficar positivo para conseguir resolver. Então, vai ficar 2 elevado a 2, positivo. 1 sobre 2 elevado a 2. Y, portanto, vai ser igual a 1 sobre 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, aqui 1/4. Quando x é menos 2, y é 1/4. A partir desses pares ordenados, nós temos o gráfico dessa função. Então, quando x é 2, y é 4. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 0, y é 1. Quando x é menos 1, y é 1 sobre 2, ou 0,5. E quando x é menos 2, y é 1 sobre 4, ou 0,25. Né? E a partir disso a gente consegue construir o gráfico, e o gráfico dessa função exponencial vai ser exatamente esse que está ao lado. Então, eu tenho os pares ordenados. Para menos 2 em x, eu tenho 0,25 em y. Então, eu tenho esse ponto. Notem que daqui a aqui é 1. Então, isso aqui é 1/4, isso aqui é a metade, então é meio, e daí aqui a gente tem o inteiro. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado aí com a escala. Sempre mantendo a escala corretamente. Então, menos 2 em 0,25, menos 1 em x e meio aqui em y, eu vou ter o segundo ponto. Quando x for 0, y será 1, que a gente está vendo aqui. Então, é esse ponto. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 4. Então, existe um crescimento exponencial. Notem que ele começa crescendo. Por que a gente sempre ouve falar de crescimento exponencial, né? Que é um crescimento muito rápido, porque no primeiro momento ele cresceu apenas 0,25, de 0,25 para 0,5 teve um aumento de 0,25. Depois já dobrou isso, então 0,5 para 1 já aumentou 0,5, que foi o dobro daqui do primeiro passo. Depois, de 1 para 2, já avançou 2, que é o dobro do anterior. Então, ele sempre foi crescendo o dobro do que cresceu do crescimento anterior. Então, a curva ela começa a ficar bem inclinada aqui à medida que a gente for avançando, tá bem? Então, a gente sempre vai ter essa configuração. Outro ponto que a gente deve olhar é que a gente sempre trabalha com y. Então, meu y está aqui e os meus x estão aqui. Eu sempre trabalho com eles positivos, porque mesmo que eu vá me aproximando aqui, ele nunca vai tocar exatamente o zero. Ele vai chegar lá no negativo infinito, bem próximo do zero, mas nunca vai ser zero exatamente. E aqui ele vai para o infinito positivo em y, tá bem? E daí a gente tem um segundo exemplo, e esse exemplo agora é uma função que tem uma fração. É meio elevado a x. Então, se eu tenho y é igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. A gente viu lá pelas nossas funções que eu posso pegar 1 sobre 2, elevar 1 ao quadrado e elevar 2 ao quadrado e fazer a divisão, ou eu posso fazer 1 sobre 2 e depois elevar ao quadrado. Tanto faz, tá bem? Mas se eu pegar então e fizer isso, então eu vou pegar 1 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, então dá 1/4. Né? Nosso primeiro, que quando x é 2, y é igual a 1/4. Quando x for 1, então 1 sobre 2 elevado a 1 é igual a 1 sobre 2. Quando x é 1, y é 1 sobre 2. Quando x for 0, y será 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente fazendo aqui, y é igual a 1 sobre 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui vai ser 1. Quando x for menos 1, então eu tenho y, né, vamos fazer
que y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1, que eu posso simplesmente inverter e tornar positivo. Então, elevado a menos 1 vai ser igual a 2, porque o que eu estou fazendo é invertendo. Vai ficar 2 sobre 1 e esse 1 não precisa aparecer. Então, y é igual a 2. Quando é elevado a menos 1, y aqui é igual a 2. Quando for menos 2, então y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, quando x é menos 2, y é igual a 4. E daí, com base nesses resultados, nós também podemos construir o gráfico. Então, quando x é 2, y é 1 sobre 4. Quando x é 1, y é 1 sobre 2. Quando x é 0, y é 1. Quando x é menos 1, y é 2. E quando x é menos 2, y é 4. E daí a gente constrói o gráfico. Para x menos 2, y é 4. Então, eu tenho o meu primeiro ponto. Depois, menos 1 e 2. 0 e 1, 1 e 0,5, né? 1 sobre 2, 2 e 0,25, que é 1 sobre 4. E a partir desses exemplos, a gente consegue elencar algumas características. Primeiro, a função f de x de a elevado a x sempre passa pelo ponto 0 e 1. Então, voltando aqui, a gente nota que quando x é 0, y sempre será 1, porque justamente nós temos a regrinha de que um número a elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, qualquer número, quando eu elevar a 0, quando esse expoente for 0, vai dar 1. Então, por isso que sempre passa pelo 0 e 1. Porque sempre que x for 0, y será 1 para qualquer número de a. Isso a gente pode ver aqui também. Passa pelo ponto 0 e 1. Justamente porque quando aqui é 0, independente de qual número esteja aqui, ele vai ser o resultado 1. Outra coisa que eu já comentei é que o conjunto imagem ele está sempre nos reais positivos sem ser o zero. Então, sempre ele está aqui, ó, a imagem que está em y, né? Nós temos o nosso eixo em y aqui, está sempre nos valores positivos. Notem que a gente não está olhando aqui os valores negativos de y, justamente porque o gráfico sempre vai ficar na área aqui do positivo para y. Ele pode avançar no negativo para o x e no positivo para o x, mas em y, onde está o conjunto imagem, a gente tem sempre valores positivos. Então, ele vai vir daqui, nesse caso ele é decrescente, né? Ele vai chegando cada vez mais perto do x, mas ele nunca vai tocar o zero, ele nunca vai tocar essa linha aqui, nem lá no infinito. Ele vai dar sempre um valor cada vez menor, mas nunca vai ser zero, tá bem? Da mesma forma que nós vimos aqui, que ele vai vir daqui começar a crescer, mas ele nunca vai partir aqui do zero. Ele sempre vai partir de um valor muito pequeno, conforme a gente vai avançando ali no negativo em x, e depois ele vai para cada vez números maiores aqui. Então, o conjunto imagem, ele é dos reais positivos, exceto o zero, tá bem? Outra coisa que a gente pode notar pelos exemplos é que, quando o meu a ele é maior do que 1, a função é crescente. Se a gente olhar aqui, essa função ela é crescente. Então, a gente pode ver que o a aqui é 2, que é maior que 1, né? 2 é maior do que 1, e a função ela é crescente. Ó. À medida que x aumenta, y também aumenta. Então, ela é crescente. Ó. Eu vou avançando aqui em x e eu também vou avançando em y. Então, ela é crescente. No nosso segundo exemplo, a é menor do que 1. Porque 1 sobre 2 é menor do que 1, né? 0,5, então é menor do que 1. E ela é decrescente. Ó. À medida que x aumenta, o y agora ele está diminuindo. Ele vai cada vez sendo menor à medida que eu vou avançando. Mas nunca vai chegar a zero, que é justamente o que está descrito aqui. Quando a estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Tá? Então tem que ser menor do que 1 lá, só que sempre tem que ser maior do que zero, né? A gente viu que a própria definição da função exponencial, ela diz que o a ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá? E daí o que temos aqui de regrinha é que quando ele for maior do que zero, que é o que já tem que ser para ser uma função exponencial, e menor do que 1, eu tenho uma função decrescente. Sempre que for maior do que 1, crescente. Sempre que estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, decrescente ela vai ter esse formato, crescente ela vai ter esse formato aqui.
Só para nós darmos um exemplo de função exponencial, né, nós temos, por exemplo, o valor futuro na matemática financeira, um exemplo, inclusive, bastante utilizado em todas as áreas de negócios, né, economia, contabilidade, administração. Nós temos que o valor futuro de um determinado investimento no juros composto é igual ao valor presente que multiplica 1 mais a minha taxa de juros elevado ao período. Então isso é uma função exponencial, que quando a gente vê em um gráfico que eu teria aqui o meu valor futuro do investimento ao longo do meu tempo, eu teria uma função exponencial no tempo, porque ela é justamente uma função exponencial. Eu tenho o número a, que é tudo isso daqui, que é elevado ao período. Então, à medida que aumenta a quantidade de períodos, cresce exponencialmente esse valor, tá bem? Então, esse é um exemplo aí prático que certamente verão em matemática financeira. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Fico à disposição. Muito obrigado a todos e bons estudos.